Olá, amigos da TV Aberta. Vamos iniciar mais uma edição do programa AFPESP na TV, que traz em sua grade de atrações entrevistas, reportagens, dicas culinárias, novidades e muito mais para você, telespectador. No programa de hoje, nós voltamos a falar um assunto que tem sido constantemente cobrado por nós. É sobre segurança pública, bem como falaremos também sobre a reforma da Previdência. Até já, quando voltaremos para apresentar o nosso convidado. Olá! Acompanhe nos próximos minutos uma entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV, com o deputado federal Major Olímpio. Major Olímpio ingressou na Polícia Militar em 1978. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de Educação Física, técnico de defesa pessoal, instrutor de tiros e autor de livros voltados para a questão da segurança. Exerce seu primeiro mandato como deputado federal, tendo sido eleito com quase 180 mil votos. Quem o entrevista é o presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, com temas sobre a política nacional e os projetos de interesse dos servidores públicos. Confira! Olá, amigos, voltamos. Hoje, com grande satisfação, estamos recebendo o Major Olímpio, deputado federal, que muito tem atendido os servidores públicos em Brasília, como já o fazia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Major Olímpio, obrigado pela sua presença, ela muito nos honra. Presidente Duarte Moreira, meu amigo, a todos os integrantes da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e toda a população que sempre apoia e aplaude o trabalho desenvolvido por aqueles que são soluções, que são os servidores públicos que estão atuando em todas as áreas de prestação de serviço público no Estado de São Paulo. Para mim é uma grata satisfação, eu não me canso de dizer, e é minha obrigação. Eu sou filho de servidor público, eu sou um servidor militar, integrante, hoje veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e vejo aqui nessa casa e no esforço dessa associação a preocupação permanente de lutar pela dignidade, nos direitos, nas vantagens, mas também buscar o lazer, a defesa jurídica, a assistência. Isso é fantástico. O Major Olímpio é muito conhecido no estado de São Paulo. No ano passado, o Brasil notou a sua presença assim, contundente na Câmara Federal, porque ele teve uma atitude ousada. Vamos ver se vocês se lembram. Em algumas reuniões, lançou o bordão vergonha. Deputado Major Olímpio, o que o senhor acha que é uma vergonha neste país? Olha, o que está sendo uma grande vergonha de fato é a dilapidação do patrimônio do povo brasileiro, a degradação das instituições que estão constituídas no país em todos os níveis, em todos os poderes, seja o poder executivo, o legislativo ou judiciário. Lamentavelmente, eu acho que nós devemos estar passando pela maior crise moral da história do nosso país. Tanto que quando vai se fazer uma pesquisa hoje, menor que a credibilidade do presidente da República, só a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados que tem hoje 4% de aprovação. Na próxima pesquisa nós vamos perder para a margem de erro. Quando se vê uma pesquisa, fala, escuta, margem de erro 2 pontos. Já nós vamos perder para isso. Por quê? Em decorrência das apurações, das delações dos casos. E isso vai avançar mais, está escancarando para o país o quanto o povo brasileiro foi roubado literalmente nos últimos anos. Isso é uma grande vergonha mesmo, que na mesma intensidade que nós temos pessoas morrendo na fila de atendimento de saúde, idosos, deficientes físicos, sem ter a assistência social, a população perecendo na mão dos criminosos por não ter segurança pública, a educação caótica como está, nós estamos assistindo agora com muita tristeza algo que nós até imaginávamos, mas não conseguimos mensurar a intensidade e o volume, que é justamente esse desvio da corrupção. Quando eu fui naquela posse
que iam empossar o Lula, chefe da Casa Civil, e acabei melando aquela aposta, que eu fui lá e dizer, isso aqui é uma vergonha mesmo que está se fazendo, dar um salvo-conduto para o ex-presidente Lula não ir para a primeira instância, para não cair na mão do Moro. Aquele sentimento de vergonha, não é um sentimento de vergonha do Olímpio, cidadão ou deputado, não. É um sentimento de vergonha do povo brasileiro, que não merece isso que está passando em todos os níveis. Gente, quando a JBS vem e disse, olha, eu dei dinheiro por caixa 1, 2 ou 3, mas tudo de uma forma de eu ter na mão para 1.825 políticos de todos os níveis, de vereador a candidatos a presidente da República. Quando a gente observa que a JBS diz, olha, eu dei 70 milhões para o primeiro turno da Dilma e 60 milhões para o primeiro turno do Aécio, nós chegamos tristemente a uma conclusão que é uma vergonha para nós. Quem escolheu quem ia disputar o segundo turno não foi o povo brasileiro, foi a JBS, foi a Odebrecht. E é preciso que as pessoas entendam que isso não é com o dinheiro deles, é com superfaturamento em licitações, é com facilitações de empréstimos, isso tudo que é uma vergonha. Então hoje nós temos que buscar verdadeiramente e pressionar e impulsionar de todas as formas, que seja feito uma apuração que ela não pare em relação a isso. Hoje a gente vê com muita tristeza, se fala, olha, está chegando ao fim a Operação Lava Jato. Não, você pode ter desdobramentos, pode mudar de nome, mas os crimes praticados, a identificação das condutas, elas hão de ser apuradas sim. E eu tenho muita esperança que as gerações futuras, elas vão ter um Brasil diferente, porque nós produzimos muito, Duarte. O Brasil, ele é rico, a população quer trabalhar. Se nós estamos com 14 milhões de desempregados, não é que o povo brasileiro começou a ser vagabundo de uma hora para outra, não. Hoje, com tudo que está o Brasil já classificado para a Copa do Mundo, o cidadão brasileiro não consegue te dizer o nome dos 11 jogadores da seleção. Mas a maioria da população brasileira sabe já o nome dos 11 ministros do Supremo. Que é o inverso, né? Tá querendo saber como é que vai votar, seu ministro? Como é que o senhor vai fazer ali? Isso é conscientização, isso é cidadania. E daqui a alguns anos, se Deus quiser, isso vai ser uma página muito triste da nossa história, num período em que se chegou à normalidade, o desvio e a corrupção. Por isso a vergonha. Deputado, veja, se a gente não pode dizer todos os segmentos envolvidos nesses atos de corrupção, que o pessoal não gosta de achar que ele é criminoso, mas nós estaríamos tratando com milhares de trapaceiros no Brasil? Sem a menor dúvida, gente. Milhares de bandidos mesmo. Outro dia teve uma votação na madrugada, daí a revista Veja me perguntou, porque eu estava lá esbravejando para variar em relação a esse enfrentamento com a corrupção. Aí falei, era uma sessão conjunta do Congresso, então estavam senadores e deputados. Aí a Veja me perguntou e falou, escuta, como é que o senhor se sente aqui? Eu falei, ó, num banho de sol, numa penitenciária de segurança máxima. Para onde eu olho, eu vejo bandido. E realmente, eu via ali Renan, eu via ali Collor, eu vi ali Aécio pelo Senado, mais de 100 deputados que já estão sendo investigados, tantos outros que serão no curso das investigações e das delações. Então, esse sentimento hoje, que é um sentimento da população, eu acho que isso vai se reproduzir e aonde a população vai demonstrar realmente a sua insatisfação será nas eleições de 2018. Vai ter a maior mudança, tanto no legislativo, quanto na previsão dos resultados para poder executivo, para os governos dos estados e talvez para a presidência da República da nossa história. Hoje, se a eleição fosse hoje de 513 deputados federais, eu duvido que 150 de nós voltaríamos para lá. Porque a população está dizendo, a população quer saber agora, deputado, como você vota nisso? Deputado, qual é a sua participação nesse episódio, nesse escândalo que você está sendo acusado? Senador, qual é a sua participação disso? Presidente, o senhor fez isso ou não fez isso? Então,
Então, isso é um amadurecimento, mas enquanto está acontecendo esse processo, a população está sofrendo muito. Gente, nós tivemos o presidente da República acusado de crime comum, de corrupção. Agora nós estamos na iminência de vir uma nova acusação por formação de quadrilha, obstrução de justiça, a maior autoridade do executivo do país. Isso é desanimador, porque você tentar hoje dizer para as pessoas serem corretas, a mãe que trabalha o dia inteiro, deixa o filho, mora numa comunidade, numa favela e fala para o filho, filho, vai para a escola, você precisa crescer na vida, a oportunidade é pelo estudo, é pelo trabalho. Ele vai falar, não, mas que é isso aí? Esse aí na televisão, o cara ficou rico com isso. Então, isso é muito difícil hoje, passar valores. Então, a sociedade, ela vai ter que voltar para discutir valores mínimos. Quando nós falamos da escola do nosso tempo, da escola pública do nosso tempo, em que nós cantávamos o hino nacional, em que nós ficávamos... O hino à bandeira. Sem a menor dúvida, aquilo não tirava pedaço de ninguém, não. O nosso civismo, o nosso amor à nossa pátria, nosso respeito aos nossos pais, nosso respeito. Quando o professor falava, olha, você vai para a diretoria se você não se comportar. O fato de ser encaminhado para a direção da escola, aquilo já causava um pavor. É verdade. Mas era a figura do respeito ao professor, do respeito a família. Hoje a gente vê tristemente, as patrulhas da Polícia Militar às vezes precisam dar segurança para os professores saírem dos horários noturnos de escolas para seguirem com seus veículos até avenidas mais seguras, principalmente na periferia. Meu Deus do céu, a figura do professor, aquele que está te proporcionando um amanhã muito melhor. Nós fomos perdendo esses valores. Então, nós vamos ter um período de resgate de valores. E cada um de nós pode fazer a lição em casa, começando realmente em casa. E precisamos mudar quem está na direção de todas as atividades do nosso país. Logicamente, nós não escolhemos o poder judiciário, mas também nós podemos acompanhar e acompanhamos de forma muito mais pontual hoje todas as atitudes do judiciário. E o judiciário, o Ministério Público estão todos cortando na própria carne também. Pode ter certeza que o nosso país está no caminho da mudança. Deputado Major Olímpio, eu agradeço a sua participação. Como nós temos diversos desdobramentos de sua entrevista, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, quando voltaremos na semana que vem a enfocar tudo aquilo que ainda está pautado para falar consigo. Então, eu rogaria ao telespectador que permanecesse na AFPESP na TV, acompanhando a sua grade de programação. Até mais. Olá! O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Algumas cidades, como a capital paulista, por força da lei, é feriado. A data foi escolhida porque coincide com a mesma data da morte de um negro escravizado chamado Zumbi, que liderou o Quilombo dos Palmares, no período imperial, na região conhecida como a Serra da Barriga, em Pernambuco. A influência dos negros na cultura brasileira é inegável, seja nas artes, na dança ou na música. Porém, mesmo em 2017, os atos de racismo são constantes e ganham notoriedade quando envolvem pessoas públicas. É comum no futebol os jogadores negros receberem xingamentos das torcidas adversárias. As redes sociais como Facebook ou Twitter também já foram palco de polêmicas envolvendo atrizes e cantoras negras. O racismo brasileiro é ainda um problema social de difícil solução, apesar da maioria do povo brasileiro ser descendente de negros. Nossa equipe de reportagem esteve na Câmara Municipal de São Paulo para ouvir a opinião de alguns vereadores. O vereador professor Cláudio Fonseca enalteceu a história do líder Zumbi e falou sobre a busca pela igualdade das raças. Mais importante do que o nome que carrega, Dia da Consciência Negra, é bom lembrar que é um dia em homenagem a um grande líder negro que foi Zumbi dos Palmares. Nós temos tantos homens e mulheres homenageadas, mas faltava uma data para lembrar um grande líder que foi Zumbi dos Palmares, 20 de
novembro. O Dia da Consciência Negra, para mim, também se coloca entre aquelas datas afirmativas de valores da cultura negra, da libertação dos escravos, da luta por igualdade, por emancipação, por direitos iguais. Algumas pessoas até se incomodam porque tem um dia da consciência negra, mas deveriam procurar a fundo qual é o significado de Zumbi dos Palmares e colocar este nome entre aqueles que lutaram por igualdade, por justiça social, para que os homens e mulheres não se diferenciem pela cor da sua pele, mas por serem humanos, terem direitos iguais. As diferenças se expressam com o tempo por aquilo que você adquire de conhecimento, de afirmação, de defesa da vida, de defesa da igualdade. E Zumbi dos Palmares foi exatamente isso, um líder que lutou por igualdade. Dia 20 de novembro é um dia de consciência de todos na luta por igualdade. A vereadora Soninha lembrou existir diversidade das raças e que o Dia da Consciência Negra conquista essa pluralidade. A gente precisa prestar atenção no que falta para que se alcance essa igualdade, ou mais do que isso, essa equidade entre todas as pessoas. E, portanto, é importante que a gente tenha consciência da diferença. Se você olhasse campanhas publicitárias de 2, 5, 10 anos atrás, a impressão que dava é que somos todos brancos, de olhos azuis, cintura fina. E não é assim, não somos assim. Então, a gente precisa refletir em alguns espaços de muita visibilidade, como, por exemplo, a mídia, a realidade. E a realidade é de pessoas muito diferentes entre si, com muitos cabelos, muitas ascendências, muitas histórias, muitas culturas. Então, isso já tem sido motivo de comemoração. Hoje, o Dia da Consciência Negra é, sim, para reforçar todas aquelas informações sobre a desigualdade que persiste, o preconceito que se manifesta, às vezes escancarado, às vezes dissimulado, mas também para comemorar os muitos avanços, as meninas e os meninos negros que não escondem o cabelo num formato que foi dito a eles que é o único formato certo, o cabelo bom. Hoje tem cabelo bom, cacheado, de tudo quanto é jeito. Então tem muito que comemorar e continuar chamando a atenção para a diferença, que ela seja considerada, respeitada e que, portanto, haja tal da equidade. O vereador Eduardo Suplicy explicou como é importante resgatar o espaço dos negros na sociedade com políticas públicas que ajudem nessa inclusão. É da maior relevância porque precisamos sempre estar conscientes de que por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil e colaborar com o seu trabalho para a acumulação de riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse proporcionada qualquer remuneração que não fosse estarem vivendo nas senzalas e tendo uma alimentação que lhes fazia ter uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é de fundamental importância que estejamos sempre conscientes disso e dos passos que precisamos dar para a realização de justiça para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, a possibilidade de todos partilharmos igualmente da riqueza do Brasil e, inclusive, também de proporcionarmos as melhores oportunidades de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos, mesmo aqueles que, como, por exemplo, muitos descendentes de
escravos e negros no Brasil que não tiveram boas oportunidades de educação quando eram crianças. Então, proporcionar o quanto antes a igualdade de condições para todos brasileiros e brasileiras e, sobretudo, aqueles que tiveram negadas oportunidades e até hoje, geração após geração, acabam tendo a consequência disso, é algo que precisa ser objeto da nossa reflexão e ação. Daí porque nós temos aprovado no Brasil sistemas, por exemplo, de cotas nas universidades para aquelas pessoas de descendência afro-brasileiras, para os negros, mulatos e indígenas e assim por diante, como também é importante que o direito à assistência à saúde seja para todos igualmente, e é isso porque também considero que a instituição de uma renda básica de cidadania, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, o direito de todas as pessoas poderem partilhar igualmente pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, constitui um dos elementos que contribuirão para esta maior igualdade de direitos para todos. E não é à toa que Martin Luther King Jr., assim como o Prêmio Nobel da Paz e como outro Prêmio Nobel da Paz, o Bispo Desmond Tutu, ambos são entusiastas, foram entusiastas e são, no caso o Bispo Desmond Tutu, da renda básica de cidadania, a garantia de uma renda incondicional para todas as pessoas. O vereador Gilberto Natalini falou que o brasileiro é formado por muitas raças, sendo o Dia da Consciência Negra fundamental para reduzir o preconceito. O Brasil, quando teve a libertação dos escravos, tinha 700 mil brancos e 3,5 milhões de negros, o Brasil. E toda a herança da escravidão se manteve, de certa forma, durante muito tempo, essa opressão, essa diferença, a exploração, de certa forma, tomou outros vultos, mas continuou em cima da população negra. E agora, passado todo esse tempo, né, da libertação dos escravos no Brasil, nós temos que corrigir essa distorção, nós temos que pagar essa dívida social que o país, que é um país de maioria negra, tem com a raça negra. E o Dia da Consciência Negra é um momento, é um libelo, é um grito, vamos dizer assim, de alerta para que a gente corrija essa deficiência. Não de forma de preconceito do negro contra o branco, não instigando o ódio, aumentando a divergência, aumentando a disputa, como muitas vezes se faz, né? Negro de um lado, branco do outro, esse estímulo. Não é isso, isso aí está errado. O Brasil é um país milagroso. Por exemplo, eu sou um homem branco, certo? Aqui minha cor. Meu bisavô era negro retinto, negro da cor dessa câmara. Né? A minha avó materna era uma mulher queimada, era uma pele queimada, uma pele morena forte. Né? Nós somos em 3 irmãos, eu tenho o cabelo liso, os outros 2 têm o cabelo enrolado, então isso é o Brasil. Então nós não podemos alimentar aqui o ódio do branco contra o negro, desse contra aquele, porque todos nós, de certa maneira, temos uma forma comum. Agora é claro que existe na pessoa de pele negra, pessoa que tem a cor negra na pele, existe sim mais dificuldade de trabalho, existe preconceito, existe perseguição, a polícia trata diferente o homem de pele branca do homem de
pele negra, isso é inegável. Agora, temos que corrigir isso de uma forma com políticas públicas que terminem, que diminuam, né, o preconceito, que diminuam a segregação, a discriminação e também a diferença econômica que existe entre um jovem branco e um jovem negro. A diferença de oportunidades na vida. É isso que nós temos que fazer. E o Dia da Consciência Negra é importante para isso. O combate ao racismo por meio da conscientização da população é a forma de reduzir a violência étnica. Vale registrar que no Serviço Público Paulista, o número de negros é expressivo nas carreiras de base, que sustentam os principais serviços à população. Obrigada pela sua audiência e continue com o programa AFEPESP na TV. Olá! Hoje conheceremos um pouco mais do charme da unidade Moinho Velho AFEPESP Monte Verde. É uma unidade de lazer diferenciada por sua beleza, conforto e sofisticação. Em Monte Verde, a diária inclui café da manhã até às 11 horas e pequena ceia noturna. Como é uma cidade mineira, as receitas são especiais, com toques dessa culinária que ganhou fama mundial. Aliás, Minas Gerais é um estado produtor internacional de café, uma bebida que raramente falta na mesa dos brasileiros. E será esse ingrediente o diferencial da receita torta de café, que você vai aprender a fazer agora. Para preparar a torta de café da unidade Moinho Velho AFEPESP Monte Verde, você precisa 1 pacote de biscoito de maisena, 5 colheres de margarina, 3 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite, 2 xícaras de café bem forte, 6 colheres de chocolate em pó. O preparo é fácil e vamos acompanhá-lo com Marcelo Bueno, o chefe de cozinha do restaurante da sede. Primeiro triture os biscoitos no liquidificador e use a margarina para unir essa farofa. Coloque no fundo de uma forma de aro removível e reserve. Para fazer o recheio, coloque todos os outros ingredientes em uma panela e mexa até formar um creme consistente. Cubra a forma com o creme e leve à geladeira. Você pode decorar com chocolate em pó. Essa torta de café e outras receitas especiais você pode saborear em Monte Verde, que é uma unidade charme da AFEPESP no estado de Minas Gerais. Em Minas, a AFEPESP dispõe de mais 2 unidades, nas cidades de Poços de Caldas e Areado. Se você gosta das belas paisagens mineiras, na AFEPESP você pode escolher o seu destino. Fique com imagens selecionadas de Monte Verde e até a próxima semana.